Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar falando sobre esse assunto que é o único Deus e os outros deuses. E para deixar isso de forma muito bem clara, hoje eu vou ler um texto aqui que é muito importante e sério e relevante para todas as pessoas que hoje estão vivas no século 21. Porque esse texto foi escrito lá no primeiro século da era cristã e foi escrito mostrando o que aconteceu em Atenas, quando o apóstolo Paulo pregou no Areópago para os filósofos que ali estavam, querendo ouvir o que ele tinha a dizer a respeito de Deus. Então, ele falou as palavras que vocês vão ouvir hoje, palavras sérias, importantes, para que as pessoas hoje saibam que existe apenas um Deus. E esse Deus é o único Deus a quem você e eu devemos adorar para sempre. É assim que tem que ser. Não acredite em deuses feitos por mãos humanas, porque eles não existem. Essa é a realidade. E essa realidade, todas as pessoas têm que se conscientizar dela. Porque quando isso acontecer, aí sim a vida da pessoa vai entrar em contato com o único Deus vivo e verdadeiro. Para que assim ninguém mais possa viver sem Ele. Assim todas as pessoas vão ouvir a Deus, vão sentir Deus se manifestando em suas vidas, Deus agindo em suas vidas. Porque quando isso acontecer, quando as pessoas crerem em Deus, toda a plenitude de Deus vai estar na vida de cada uma dessas pessoas, assim como está na minha e na vida de muitos outros que hoje vivem pelo Deus vivo e verdadeiro. Isso é bom demais. Então, eu vou ler esse texto aqui, que ele é autoexplicativo e não vai deixar dúvida em ninguém. Pelo contrário, vai trazer certeza e convicção de que existe apenas um Deus vivo e verdadeiro. Então, eu vou ler esse texto aqui agora e está escrito assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, em Atenas, que era uma cidade da Grécia, era um povo politeísta, um povo que tinha muita idolatria. Eles tinham vários deuses a quem adorar. Naquela cidade existiam muitos templos dedicados a esses deuses, onde tinham lá as sacerdotisas, as pessoas que cuidavam do templo, que traziam as oferendas para esse Deus ao qual eles cultuavam, respectivamente. Eram vários deuses. Os principais eram Zeus, Hera, Apolo, Artemis, Atena e vários outros daquele panteão de deuses gregos ali. Então, a idolatria naquela cidade era dominante, como ele mesmo diz aqui. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Então os filósofos epicureus e estoicos levaram Paulo ao Areópago para que ele falasse a respeito daquilo que ele estava falando. E aí o texto continua dizendo: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas,
Queremos saber o que vem a ser isso. Então o interesse partiu deles, de querer saber o que era aquilo. Qual era aquela coisa estranha que Paulo estava falando, da qual eles ainda não tinham conhecimento. Eles estavam, de certa forma, ignorantes a respeito disso. Eles queriam conhecer isso aí. E hoje também, muitas pessoas estão nessa mesma condição de ignorantes. Não sabem certas coisas ainda. Mesmo que no mundo hoje exista muita pregação de Deus, do Evangelho e de doutrinas referentes e ensinadas pelo Senhor Jesus. Mesmo assim, muitas pessoas ainda estão nessa mesma condição de ignorância. Mas esse sentimento de querer saber, essa curiosidade de querer saber, tem que partir das pessoas hoje também. Assim como partiu desses filósofos epicureus e estoicos que queriam conhecer isso aí. Eles queriam saber o que era aquilo. Aí o texto continua dizendo: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então eles sempre estavam procurando, querer saber as novidades que começavam a existir naquela época. E Paulo trouxe essa novidade, que até então eles desconheciam. Então eles queriam saber essa novidade que ele estava ensinando, ele estava pregando ali. Aí o texto continua dizendo: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Hoje existem muitas pessoas no mundo assim também, que são acentuadamente religiosas. Elas têm religiões. E muitas dessas religiões que as pessoas têm hoje têm vários deuses também. Elas creem em muitas divindades que existem por aí, como os atenienses também criam naquela época. Então, isso faz as pessoas religiosas. Mas acreditar nesses deuses não traz para elas o conhecimento do único e verdadeiro Deus, assim como estava acontecendo ali na cidade de Atenas. Hoje, em muitas cidades, acontece assim também. Então, o texto continua dizendo: porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, Paulo, ali, ele andou por aquela cidade. Ele viu os templos que eram construídos para cultuar os deuses ali em Atenas. Ele viu que as pessoas viviam ali cultuando esses deuses, fazendo oferendas, sacrifícios, enfim, talvez algum louvor, alguma adoração. Com certeza era assim que acontecia ali. Então, no meio daquilo tudo ali, daqueles templos, tinha um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. E era esse Deus desconhecido, que a maioria das pessoas de Atenas não conheciam, era esse que Paulo estava anunciando. E era esse Deus que os atenienses deveriam conhecer profundamente. Por isso Paulo vai falar a respeito desse Deus. Aí o texto continua aqui dizendo: porque esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Agora Paulo aqui começa a mostrar quem é esse Deus desconhecido para as pessoas de Atenas. E se hoje existem muitas pessoas que não conhecem a Deus, então elas podem também conhecer Deus através do que Paulo está falando aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Essa é a verdade sobre Deus que Paulo começou a falar ali.
para fazer os atenienses conhecerem a Deus. E com essas palavras que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas também podem conhecer a Deus a partir de hoje, através dessas palavras simples, de fácil compreensão, que os filósofos epicureus e estoicos estavam ali para ouvir. Eles se dispuseram a ouvir. Essa atitude de querer conhecer o Deus vivo e verdadeiro partiu deles. E Paulo está falando sobre esse Deus para eles, assim como eu estou falando sobre Deus para você agora, me baseando nesse texto, que é claríssimo. Então ele continua dizendo: nem é servido por mãos humanas. Deus não é servido por mãos humanas. Mas aqueles deuses a quem os atenienses adoravam, eles eram servidos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ninguém pode servir a Deus com mãos humanas. Ele não precisa desse serviço. Ele não precisa de nada que venha de nossas mãos. É isso que Paulo está falando, para fazer os atenienses conhecerem a Deus dessa forma. Porque essa é a realidade sobre Deus. Esse é o fato literal sobre Deus. E Paulo está falando aqui para que aqueles atenienses conhecessem a Deus, eles que queriam conhecer. Então ele continua dizendo aqui: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, é o próprio Deus que dá para qualquer pessoa vida, respiração e tudo mais. Ou seja, ele dá para as pessoas aquilo que elas precisam, que é a vida, a respiração e tudo mais. É ele que dá. É ele que supre. É ele que faz com que nada venha a faltar para qualquer pessoa. Ele é que faz isso. E os atenienses começaram a conhecer esse Deus que nos dá vida, respiração e tudo mais. Isso é muito bem claro. Eles ouviram isso. E aí o texto continua dizendo: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, esse Deus é o Deus Criador. De um só ele fez toda a raça humana. E ele é o Deus que fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação humana. Ele fixou os limites. E esses limites fixados não podem ser ultrapassados em tempo algum. Esse era o Deus que Paulo estava fazendo os atenienses conhecer, que eles até então não conheciam. Mas as palavras de Paulo aqui são muito bem claras e simples, de fácil compreensão. Os filósofos epicureus históricos entenderam isso. E hoje não é difícil entender isso. Nenhuma pessoa que está viva hoje nesse século XXI não tem como não entender isso. Ela entende, a linguagem é muito clara e simples, de fácil compreensão. Também. E aí ele continua dizendo: para buscarem a Deus, se, porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, ele fixou os limites da habitação humana, para que essas pessoas possam buscar a Deus, se, porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, ele fala muito bem claro, esse Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, ele não está longe de nós, em tempo algum. Mas a ignorância humana é que distancia o homem de Deus. Mas Paulo está trazendo esse conhecimento para que aqueles atenienses se aproximassem de Deus, não como se estivessem tateando, mas que eles pudessem ver, encontrar e perceber a ação de Deus na vida deles, a partir do momento em que eles começaram a conhecer esse Deus, que é o mesmo
Deus que você tem que conhecer hoje. Então, o texto continua dizendo: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, essa é a nossa verdade. Em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos e em Deus nós existimos. Essa é uma verdade para toda a raça humana, para todas as pessoas que estão vivas hoje, nesse século XXI, assim como foi uma verdade dita lá em Atenas para aqueles filósofos epicureus históricos e outras pessoas que estavam ali ouvindo. Ele disse bem claro: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, em Atenas, os poetas que existiam ali, eles escreviam, eles diziam que de Deus somos geração. Eles estavam falando uma verdade, mesmo que eles não tivessem ainda conhecido, mas eles já falavam a verdade a respeito desse Deus que eles deveriam conhecer. Eles estavam conhecendo, segundo as palavras que Paulo está falando ali, para que as pessoas pudessem conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Então, ele diz aqui: porque dele também somos geração, somos criação de Deus, fomos gerados por Deus. Como ele mesmo disse, ele nos deu vida, expressão e tudo mais. Então, ele está falando aqui que nós somos criados por Deus, sim. Ele está informando, afirmando isso para que aquelas pessoas ali de Atenas pudessem conhecer esse Deus vivo. E ele continua dizendo: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Então, Deus não se compara aos deuses de Atenas, que eram trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Deus não é assim. Ele fala aqui: sendo, pois, geração de Deus, sendo, pois, criação de Deus, criados por Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Ninguém, em tempo algum, pode pensar isso. Os filósofos epicureus e históricos não podiam pensar dessa forma. Nós, qualquer pessoa que está hoje viva no século XXI, também não pode pensar dessa forma. Pensar dessa forma é errado. E ninguém pode pensar errado. Tem que pensar o que é certo a respeito de Deus. Porque todos somos geração de Deus. Todos somos criados por Deus. Ele nos fez com corpo, alma e espírito. Ele é que nos dá vida, inspiração e tudo mais. Então, nós devemos entender que somos criação de Deus, sim. E aí ele prossegue dizendo: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O tempo da ignorância ali em Atenas terminou quando Paulo começou a falar a respeito desse Deus que eles não conheciam ainda. Mas quando Paulo falou tudo isso que eu já falei aqui, eles já estavam sendo conscientizados da existência desse Deus vivo e verdadeiro, desse conhecimento. Eles estavam recebendo esse conhecimento. Então eles não eram mais ignorantes. Aquele tempo da ignorância não ia ser mais contado, não ia ser mais levado. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, a partir daquele momento ali que Paulo estava falando, ele está falando que o próprio Deus estava notificando aqueles homens que estavam ali ouvindo, que todos em toda parte se arrependam. Não era só ali naquele dia, em Atenas, no Areópago, diante dos filósofos epicureus históricos, que todos deveriam se arrepender. Mas em todas as épocas, a partir dali, até hoje, no século XXI, está sendo notificado que as pessoas têm que se arrepender. Sim, já há muito tempo. E muitas pessoas já se arrependeram, sim. Só que a maioria hoje, infelizmente, ainda não.
Mas mesmo assim está sendo notificado que as pessoas em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Então, Paulo falou isso aí. Paulo falou a verdade a respeito disso. E depois que ele terminou de falar, depois que ele falou tudo o que era necessário para que aqueles atenienses conhecessem o Deus vivo e verdadeiro, inclusive falando a respeito do próprio Senhor Jesus, ele se retirou do meio deles. Ele saiu dali do Areópago e estava começando a sair. Mas, naquele momento, houve alguns homens que se agregaram a ele e creram, mesmo que alguns antes tinham começado a escarnecer. Mas houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Eles creram no Deus vivo e verdadeiro, que até então eles não conheciam. Aquele Deus que era desconhecido para eles começou a se tornar conhecido. Eles deram crédito a esse Deus. Eles creram nesse Deus e começaram a receber toda a plenitude de Deus em suas vidas. Todo esse conhecimento profundo aumentou e trouxe a consciência de que existe apenas um Deus vivo e verdadeiro. E eles creram nesse Deus. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Então muitas pessoas creram nesse Deus, começaram a conhecer, começaram a viver com ele, deixaram todos aqueles ídolos, todos os deuses gregos que existiam ali, que talvez até então eles cultuavam, eles iam nos templos, faziam aquelas oferendas, aqueles sacrifícios, enfim, toda aquela veneração àqueles deuses que existiam ali em Atenas. Eles não quiseram mais saber disso, porque eles creram no Deus verdadeiro. Porque Paulo trouxe esse conhecimento. Então, as pessoas hoje têm que entender isso também, porque já faz mais de 1000 anos que Deus está sendo pregado através da pregação do Evangelho em todos os países do mundo. Mesmo que muitos países hoje ainda sejam politeístas, mesmo assim ainda existe a oportunidade dessas pessoas crerem no Deus vivo verdadeiro, mesmo que elas não o conheçam ainda. Assim como aconteceu em Atenas, muitos creram. Hoje, as pessoas também podem crer, porque esse Deus vivo verdadeiro continua o mesmo, ontem, hoje e sempre, e não muda. Não existe nenhuma sombra de variação e de mudança nele em tempo algum. Ele se revela da mesma forma que ele se revelou àquelas pessoas que creram ali em Atenas. Ele pode se revelar da mesma forma para muitas pessoas hoje. Isso é bom demais. Ele dá a chance disso acontecer. A pessoa só tem que querer isso. A pessoa tem que querer conhecer o Deus vivo verdadeiro, crendo nele, e principalmente através de Cristo Jesus. Então, isso é bom demais. Então, esse texto aqui mostra claramente a diferença entre Deus e os outros deuses que existiam em Atenas. Porque o Deus que Paulo fez aquelas pessoas conhecerem era o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Eles entenderam isso. Aqueles que creram entenderam isso. Porque foi uma linguagem muito clara e simples para eles compreenderem. No coração. Aí veio a fé que agiu e agiu de forma eficaz, levando essas pessoas a crerem em Deus. Então, essas pessoas
ficaram estabelecidas em Deus. E Deus para eles se tornou o seu único e suficiente Criador. É assim que tem que ser. Então essa é a mensagem de hoje, para que esse texto possa esclarecer muitas pessoas. Porque com certeza, quando isso acontecer, essas pessoas serão salvas também, através do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Então essa é a mensagem de hoje para todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.